Vamos então, como introdução, considerar aqui algumas questões, né? Às vezes a gente pode pensar que a Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia, na época da Bíblia, e olha que foram aí 1.600 anos, né, o tempo em que foi escrito, não existia muita coisa que existe hoje. Então, pensando em política, talvez alguém considere, será que a Bíblia fala sobre política? Talvez devemos entender bem o que significa política. Eu gosto sempre de definir os termos antes de falar, a continuar falando sobre um assunto, para que haja compreensão, né? Para que haja compreensão. Então, o que é política? Se você for ao dicionário, você vai encontrar uma definição simples. Claro que lá você encontra ali o verbete política e você vai encontrar várias definições, mas vamos pensar numa definição principal e simples. Política é a arte ou ciência de governar. É claro que, dependendo do contexto, política pode ter um outro entendimento. Você pode ter um outro entendimento sobre política, né? Você está ali numa conversa ou você ouve alguma coisa na televisão, na internet, falando sobre política e, de repente, algum comentarista, algum jornalista fala eles estavam fazendo política. E aí, esse pode vir com um sentido pejorativo ou, dependendo do contexto, simplesmente eles estavam buscando governar, né? Meios para governar. E, às vezes, pode ter aquele sentido de politicagem, que aí a gente entende já com uma conotação pejorativa, uma coisa ruim. Às vezes a gente pensa em política, estava fazendo política como se fosse, estava negociando, né? A política, por isso que diz que é a arte, né? A arte ou a ciência de governar, porque eu preciso lidar com vários pensamentos, várias opiniões, eu preciso tomar uma decisão, então às vezes eu não posso tomar uma decisão sozinho, eu tenho que tomar decisão com outras pessoas, então tem que negociar para que chegue a um denominador comum. Mas, de forma simples, política é a arte ou ciência de governar. Considerando esse entendimento, aí eu faço a pergunta de novo, será que a Bíblia fala sobre política? Então, a gente pode chegar a uma conclusão. Quem melhor do que Deus para falar sobre política? Ele que é o governante supremo sobre todas as coisas. Ele que criou as instituições e em cada instituição deixou ali uma estrutura, vamos dizer assim, governamental, uma estrutura de liderança, uma estrutura de cuidado, né? Por exemplo, a primeira instituição que Deus criou foi a família, e ele deixou uma liderança para a família. Podemos pensar no Estado, né? Uma nação. Podemos pensar também qual outra instituição, a igreja, né? Ele também deixou uma estrutura de liderança na igreja, né? Você percebe isso na família, você percebe isso no Estado e você percebe isso na igreja, instituições criadas por Deus. Logo, na Bíblia, sim, vamos encontrar muitos elementos, muitas informações sobre política. Então, podemos aprender sobre política através dos exemplos bíblicos, esses princípios que podemos tirar das Escrituras e dos seus ensinos, ou dos ensinos da palavra de Deus. Então, quando eu falo de exemplos, a gente vai ver normalmente histórias bíblicas. Às vezes você não vai ver aquela declaração, faça isso, mas através daquela história bíblica você, olha só como ele fez, olha, isso aqui parece que agradou a Deus, Deus dirigiu dessa forma, então você entende. Essa é a forma correta de se fazer política. Princípios também, você pode tirar princípios das histórias bíblicas, né? Você pode também ver diretamente os ensinos, as ordens, os mandamentos de Deus quanto à política ou quanto ao governo. A gente não vai encontrar essa palavra meio política exatamente nas Escrituras, mas você entende governo, liderança, autoridade, tá bom? Então, vamos considerar alguns governantes ou políticos dos tempos bíblicos. Você pode lembrar de vários aí, né? Só
só para falar assim, por alto, você já pensa nos reis. Todos eles estavam ali para governar. Pensamos nos juízes, que eram uma espécie de regentes ali antes da chegada dos reis de Israel. Né? Podemos pensar também em alguns que foram escolhidos por governantes, por reis, para exercer algum cargo político na corte. E aí você lembra de quem? Você lembra de José, você lembra de Daniel, não é? Os próprios amigos de Daniel. A gente pode pensar até em Neemias, que se tornou governador. E por que ele se tornou governador? Porque o rei Artaxerxes o comissionou para isso, não é? Esdras era um escriba e sacerdote, né? Então ele tinha, vamos dizer, algum cargo assim, mas não era necessariamente de governança, né? Nesse sentido. Tá bom? Então tá aí alguns pontos para a gente começar a refletir nessa introdução, e agora sim nós vamos falar sobre um exemplo específico da Bíblia, que é José. José. O pastor falou no domingo passado sobre 2 exemplos bíblicos, né? José e Daniel. Como nós não temos tempo suficiente para ver os 2, escolhi aqui José, que foi o primeiro. E eu coloquei esse tema: José é um governante preparado por Deus. A história de José está ali em Gênesis capítulo 30 a 50. Então a gente vai ver um pouco sobre a história de José e depois tirar algumas lições. Vou ficar ali olhando bem o nosso horário, né, para que a gente possa conseguir fazer tudo que foi proposto para hoje. Bom, então vamos lá. José nasceu em Harã, né? Lembra que Abraão veio de Ur dos Caldeus, foi chamado por Deus, foi até Harã, onde morreu seu pai, e de Harã foi para a terra de Canaã, ou seja, uma terra que ele não conhecia. Deus o enviou para um lugar que ele não sabia. Quando aí Abraão teve quem? Teve seu filho Isaac, Isaac teve Jacó. Os irmãos sabem muito bem da história. Jacó voltou para Harã, onde vivia o seu tio, né, a Labão, para que pudesse fugir, né? Ele foi fugindo do seu irmão Esaú. E lá ele constituiu família. Lá ele se casou com Lia e com Raquel. E ali ele teve seus filhos. José foi o 12º filho, 12º contando com Diná. Tá? Lembra que Jacó ele fez um contrato com Labão, que deveria trabalhar por 7 anos para casar com Raquel. Labão enganou, deu Lia, e ele disse: não, eu quero Raquel. Então, aí Labão disse: por mais 7 anos e você terá Raquel. Eu acho que fica claro que ele não esperou 14 anos por Raquel, né? Ele precisava trabalhar mais 7 anos, mas logo depois ele recebeu Lia. Depois dos 7 anos, quer dizer, recebeu Lia, e logo depois do contrato ele já recebeu Raquel como esposa. A Lia, como era mais rejeitada, porque a Jacó amava mais Raquel do que Lia, olha a piada do... Jacó não sabia ler, né? Essa piada é velha. Pois é, então voltando. Por isso, ele teve vários filhos. Deus deu a Lia a fecundidade. Deus deu filhos a Lia e não a Raquel. Então, Lia teve ali 4 filhos, aí Raquel deu a serva dela para Jacó, teve mais 2 filhos com Bila, aí Lia deu a outra serva, Zilpa, teve mais 2 filhos com Zilpa, aí depois Lia teve outros 3 filhos, contando aí com Diná, e aí nasceu José. E só mais tarde, Benjamim, né? Então, Jacó foi o exemplo de vida para José. José conheceu a Deus através do testemunho de vida de Jacó. E a gente poderia ver vários textos. Eu estou tentando ser rápido nessa parte, então eu não vou citar os textos aqui, ler os textos, mas podemos ver vários textos que falam sobre o exemplo de Jacó falando sobre Deus.
ou tendo algum tipo de comunicação direta com Deus, ou falando mesmo sobre Deus. Por exemplo, quando Labão estava tentando enganá-lo, né, ele disse, olha, foi o Deus de meus pais quem me protegeu. É o Deus dos meus pais que tem me abençoado, que tem me dado a riqueza de Labão. Né? Quando ele fugiu com seus filhos e esposas e Labão foi atrás dele, Deus falou com Labão, ó, não fale mal com Jacó. Né? E Jacó depois diz, olha, você me enganou 10 vezes. Né? Falou, na verdade, para as esposas dele. Mas foi Deus quem está nos abençoando. Teve vários altares ou até monumentos, né, memoriais que Jacó levantou também para Deus, ou em nome de Deus. Por exemplo, no capítulo 35, se eu não estou enganado, deixa eu só olhar aqui, sim, Jacó erige um altar em Betel. E ali Deus fala com ele, e ele então pede todos os deuses, os ídolos que tinham sua família ali, e ele deixou ali debaixo de um carvalho, ou seja, ele está se dedicando unicamente para o Deus de seus pais, o Deus único e verdadeiro. José já era vivo, e José provavelmente já caminhava. Lembra que ele quando Jacó estava voltando para Canaã, e ele soube que Esaú vinha a seu encalço, ele colocou Raquel e José no final, né? Ou seja, se Esaú viesse para fazer mal, esses pelo menos tinham chance de fugir. Então, provavelmente, José já era um menininho, talvez já estava caminhando, ou pelo menos estava ali no colo. Ele pôde, então, conhecer Deus através de Jacó. Raquel morreu nesse caminho, voltando para Canaã, de Harã para Canaã, ao dar à luz ao seu segundo filho, Benjamim, foi o irmão mais novo de José. Está aí Gênesis 35, 16 a 20. Aos 17 anos, veja só, aos 17 anos de idade, a partir então do capítulo 37, José apacentava os rebanhos da sua família juntamente com seus irmãos. Perceba só. Qual era a profissão de Jacó? Pastor, né? Ele cuidou dos rebanhos do seu sogro, Labão. Qual era a profissão de Raquel? Pastora de ovelhas, né? Vamos ficar claro isso. Pastora. E qual a profissão dos filhos deles? Pastores. E José, com 17 anos, já apacentava, diz aqui, versículo 2, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Veja só, às vezes a gente passa os olhos aqui na Bíblia e não faz aquele exercício da imaginação, né? O que um pastor faz? Ele tinha 17 anos. Mais ou menos a idade de Davi, que também era pastor de ovelhas. Né? Davi, quando matou o gigante Golias, tinha 17 anos. Os pastores de ovelhas, eles passavam muito tempo fora de casa. Eles tinham que cuidar das ovelhas, e isso não é uma profissão fácil. Alimentar, proteger, cuidar de ferimentos, proteger dos animais ferozes. Lembra, Davi matou um urso, Davi matou um leão. Né? Andar por quilômetros e quilômetros, procurar as águas calmas, né? Procurar os melhores pastos, passar a noite, muitas vezes, ao relento. Lembra dos pastores, quando os anjos apareceram para anunciar o nascimento de Jesus? Então, eles estavam ali nos campos, nas vigílias da noite. Então, pensa o que um pastor fazia. Tinha que ter entendimento um pouco de como cuidar da saúde, né? E fazer fogueira, e várias outras coisas. Não era uma coisa fácil, não era algo fácil. Então, ele já tinha esse entendimento, ele tinha que saber administrar bem toda essa questão em relação ao cuidado das ovelhas. Então, veja, José não era um menino mimado, ele não ficava em casa sem fazer nada.
Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, mas ele não ficava, fique aqui, meu filho, que você é um dos mais novos, então deixa só os seus irmãos mais velhos e cuida. Não, ele ia. Tanto é que Jacó, certa vez, pediu para José ir a buscar seus irmãos para saber notícias deles. Então, nesse dia, parece que José não tinha ido a apacentar as ovelhas, mas Jacó enviou seu filho José para saber sobre os irmãos. Você já parou para pensar? Você teria coragem de enviar o seu filho hoje para andar muitos, talvez, quilômetros aí, sem proteção, né? Para ir saber onde é que estão os outros? Hoje parece que isso é meio impensado, né? Às vezes é difícil mandar um filho para a padaria ou para fazer compras, fazer alguma coisa ali no mercado. Não, meu filho não sabe fazer, ele vai ser sequestrado, não sei o quê. Agora imagina, esse homem foi atrás, chegou no local, não está aqui, aí onde é que estão meus irmãos? Aí passa alguém, eu ouvi dizer que iam para Dotã, aí foram para Dotã, então andou mais um tempão. Tanto é que quando os irmãos fizeram o que fizeram, disseram, olha, um animal feroz deve tê-lo matado. O pai acreditou. Por quê? Porque era perigoso. O trabalho de José era perigoso. Então, vamos para frente. Então, chegou Canaã. Agora, vamos ver uma outra fase, Canaã ao Egito. Jacó amava mais José do que a todos os seus outros filhos. Por quê? Porque José era filho da sua esposa amada, ou seja, da sua esposa favorita. Então, Jacó já tinha uma predileção pela esposa, é claro que ele foi enganado pelo sogro e tudo mais, mas agora ele fez uma escolha, que ele teve uma outra predileção, uma escolha emocional. Esse meu filho é que eu vou amar mais. Por quê? Porque ele é o filho da minha esposa amada, da esposa que eu mais gosto. Então, veja isso, causou muitos problemas. Por causa disso, os irmãos de José passaram a ter ciúmes dele. Ele deu uma túnica de mangas compridas, uma túnica talar, provavelmente uma túnica de várias cores, para o seu filho, para mostrar essa predileção. Olha só o que o pai estava fazendo, né? E aí José ainda tem 2 sonhos. Ele diz para os seus irmãos, olha, nós estávamos aqui juntando os nossos feixes, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. E depois, outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas, olha só que interessante, 11 estrelas se curvaram diante de mim. E aí os irmãos odiaram mais, porque eles interpretaram, tu irás dominar sobre nós? Nós iremos nos curvar diante de ti? Aí os irmãos ficaram furiosos mesmo. Então, nesse momento, quando o pai de José enviou a buscar seus irmãos, que eles viram José vem sozinho, então você percebe, José foi sozinho. Porque se ele fosse com uma comitiva, será que os irmãos fariam tudo aquilo que fizeram com ele? Não, ele foi sozinho. Então, eles agarraram José, colocaram numa cisterna, depois viram os mercadores midianitas passando e tiveram uma brilhante ideia. Vamos vender o nosso irmão. E venderam o irmão José por 20 ciclos de prata. Esses mercadores midianitas o venderam a Potifar, o comandante da guarda de Faraó, rei do Egito. Então, de Canaã, agora a gente sabe como é que José chegou no Egito. Veja a situação complicada. Pode passar para frente. De mordomo a prisioneiro. É interessante essa declaração bíblica aí. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Veja aí, é claro que a Bíblia não relata todos os detalhes da vida dos personagens que estão aqui, né, registrados, mas nós não vemos aqui José reclamando, né? José foi vendido. É claro, ele deve ter chorado, ele deve ter esperneado, deve ter ficado indignado, triste. A gente pensa em tudo isso. Okay. Quem ia gostar de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Não é? Mas, que diz, o Senhor era com ele, e ele foi próspero ali. Veja, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos,
logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Se esse homem fosse um homem, isso eu estou falando de José, fosse um homem depressivo, revoltado, indignado com tudo que aconteceu e blasfemando talvez contra Deus, acha que isso ia acontecer? Ele seria um excelente mordomo, né? Um excelente escravo, a ponto de o seu senhor dizer, esse é diferenciado, esse tem algo diferente aqui. Ele é muito bom no que faz, tudo que ele faz prospera. Lembra que é Moisés contando a história aqui, né? Agora a gente começa a imaginar como é que Potifar, veja, o Senhor era com José, vendo Potifar que o Senhor era com ele, como é que Potifar entendeu que era o Deus de José que o estava ajudando a prosperar em tudo? Provavelmente porque José, de alguma forma, expressava isso. Quem és tu? Eu sou José, eu sou um hebreu, eu sou da terra de Canaã, eu sirvo ao Deus único e verdadeiro. Ele falou alguma coisa, Deus Jeová, o Deus Javé, o nome que a gente não sabe a pronunciar, né? Ele deve ter dito isso. Lembrem, usem aí a imaginação. Tudo que ele fazia, provavelmente ele estava orando, pedindo orientação de Deus. E Potifar entendeu que o Deus de José o estava fazendo prosperar. E por isso o colocou como mordomo de sua casa. Olha lá, versículo 5. Desde que fizeram mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. Essa parte do formoso de porte e aparência não tem nada a ver com ele ser muito bom no que fazia, né? Isso aqui é por causa da segunda parte, aqui mais para frente. Mas veja só, se ele era um bom mordomo, ele cuidava de todas as coisas da casa e do campo, que o seu senhor não precisava se preocupar com nada e nem sabia com nada, ele era um homem honesto e era um excelente administrador. O que ele era? Pastor de ovelhas. Lembra? Ele era um pastor de ovelhas. Por isso que eu coloquei José, um governante preparado por Deus. Aos poucos, ele foi aprendendo várias coisas que ele nem sabia que ia ser governante. A pista veio com os sonhos, né? Mas não era algo que ele esperava. Eu creio que todos se surpreenderam com aquilo. Ele sabia cuidar da despensa da casa. E provavelmente uma casa grande, cheia de servos. Ele era um comandante da guarda, era um oficial de Faraó, um homem rico, próspero. Ele era honesto. Ele era muito honesto, não Potifar, José era muito honesto. Perceba aqui o perfil, o caráter, a característica de José. Aí, vemos aqui, José resistiu às investidas da mulher de Potifar. Por isso que diz que ele era belo, né? Ele era formoso de porte e de aparência. Então, por ele ser um jovem bonito, né, ali com seus 18 anos, provavelmente já, a mulher de Potifar quis se deitar com ele. E tentou, e tentou, e tentou várias vezes. Eu gosto desse versículo aqui. Versículo 9. A partir do versículo 8, melhor. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Agora sim, 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, apesar de ele colocar o seu senhor, né? Olha, foi o Potifar quem me colocou aqui. Ele não é maior que eu. O que ele está querendo dizer com isso aqui? É porque José tomava conta de tudo. Então Potifar não precisava se preocupar com nada, não precisava dar ordens para nada, porque José dava ordem a todos os escravos, os servos, vamos dizer, prestava contas depois a Potifar em tudo. Mas deu tudo menos a esposa. E veja que o versículo 9 ele diz: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Contra Deus.
seja, ele pecaria contra Potifar? Pecaria, mas ele colocou aqui a ênfase em Deus. Ele pecaria primeiro contra Deus. Né? Primeiro contra Deus. Então, ele foi fiel. Por que ele não traiu? Por que ele não se deitou com a esposa de Potifar? Porque ele foi fiel a Deus. É um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que não estava revoltado com a vida, né? E foi fiel. Foi fiel a Deus. Por causa disso, ele fugiu. Né? Um dia estavam só os dois, a mulher tentou agarrar José, José fugiu deixando a roupa. Né? Provavelmente ela puxou e ficou parte da roupa de José com ela, e ela usou essa, vamos dizer, o fato de estar com uma parte da roupa de José para dizer, olha, ele veio aqui, queria se deitar comigo, eu, porém, gritei, e ele fugiu e me deixou aqui. Né? Olha esse servo hebreu que trouxeste para nós aqui. Por causa disso, é claro, Potifar ficou furioso e lançou José no cárcere, na casa dos prisioneiros do rei. Então, parece que era um tipo de prisão especial lá. Agora, é interessante que, mais uma vez, a gente não vê José murmurando, reclamando e tudo mais. É claro, eu vou imaginar, foi lançado na prisão injustamente, deve ter ficado muito triste, deve ter orado ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso, Senhor? Mas, continua dizendo aqui, o Senhor era com José, veja aí a partir do versículo 21. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Parece que aconteceu a mesma coisa que estava acontecendo na casa de Potifar. Então, José deixou de ser mordomo da casa de Potifar e passou a ser uma espécie de mordomo da prisão. Né? Tanto é que o encarregado da prisão principal, né, vamos dizer ali, o chefe lá da prisão, o diretor da prisão, não precisava se preocupar com nada que José fazia. Né, que José estava encarregado. Pode passar. José, então, interpreta os sonhos de dois oficiais de Faraó. Os irmãos sabem a história, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Os irmãos, então, não vou me deter nisso. Mas eu destaco aí que José faz um pedido. Quando ele interpreta o sonho do copeiro-chefe, ele diz no versículo 14, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então veja, não pensem que José era uma pessoa passiva. Aconteceu isso comigo, tudo bem. Aconteceu isso comigo, acabou-se. Não, ele entendia a soberania de Deus, vamos entender aqui, mas ele também buscava uma forma de se livrar desses problemas, desse sofrimento. Ele está vendo aqui que ele foi injustiçado. Eu estou nessa prisão sem ter feito nada, nem cometido crime algum. Agora, ele vai pelos meios próprios, né? Os meios mais fáceis, os que estão ali próximos dele. Então, um oficial do rei está aqui diante de mim, né? Pensando eu como José. E ele em breve vai voltar para um cargo de confiança. O copeiro era um cargo de confiança do rei. Por que ele não pode falar de mim para o rei? Veja, ele não armou uma revolta e começou a bater nas grades e tal. Me tirem daqui, eu estou injustiçado. Não, ele usou o que ele podia usar. Não era um revoltado, eu estou enfatizando isso. Só que o copeiro esqueceu dele. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos. E aí o copeiro lembrou e disse, tinha um prisioneiro hebreu, na época que eu estava preso, que interpretou o meu sonho e o do padeiro-chefe. E assim como ele interpretou, aconteceu. Faraó manda chamar José. José vai, se barbeia, se prepara para ir falar com o rei. Ouve os sonhos do rei. E é interessante que
Faraó disse assim, tive um sonho, versículo 15, do capítulo 41, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Olha só o que Faraó pensou. O poder está nele, está na pessoa. Faraó, um pagão, um idólatra, não confiava no Deus verdadeiro. E certamente os deuses deles também não faziam nada disso, né? Então ele pensou, José é uma espécie de mago, né? Ele tem poderes sobrenaturais. Então ele interpreta o sonho. E José responde, versículo 16, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Lembra aquela pergunta que eu fiz em relação a Potifar? Como é que Potifar sabia que quem fazia prosperar tudo que José tocava ou fazia era Deus? Como é que ele soube disso? Provavelmente porque ele mesmo falava sobre Deus, como ele acabou de fazer aqui diante de Faraó. Daniel não fez a mesma coisa? Olha, Deus vai dar a interpretação. Deus é que faz. Não está em mim, em Deus. Ele fala isso umas 2 vezes, pelo menos, né? Mais na frente, versículo 25, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então, José está colocando o crédito todo aqui em Deus e não nele. Então, isso é importante. Isso é importante. José, então, interpreta o sonho e, depois disso, ainda dá um conselho. E esse conselho é muito interessante, né? Vejamos aí, a partir do versículo 34. Não, a partir do versículo 33. Agora, pois, escolha a Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha só que conselho aqui. Então, José não foi, eu vou lá apenas fazer o que me foi pedido, interpretar o sonho. Depois, eles que se virem. Já pensou, José revoltado com tudo? Vim para cá, não gosto daqui, parece que tudo está acontecendo de ruim comigo. É um Deus, um povo idólatra, um rei idólatra, mau, provavelmente. Por que eu vou ajudar? José não pensou nisso. Ele interpretou e ainda deu um bom conselho. Pode. Sim, continuando, ainda tem a parte final, né? Veja só o que aconteceu, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Por que Faraó, eu coloquei aí, considerou José como um homem diferenciado? Faraó tinha os seus oficiais, Faraó tinha os seus conselheiros, os sábios, provavelmente. Ele poderia perguntar aos seus sábios: o que vamos fazer? Como José deu testemunho sempre sobre Deus, é Deus que vai fazer isso, Deus que vai interpretar. Olha, Deus manifestou isso a Faraó. Então, ele percebeu, esse homem é dirigido por um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus sábio. Ele era um escravo somente. E aí, o que eu acho mais incrível ainda, versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-los vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-los subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos! Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó,
Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Isso aqui é incrível. Faraó colocou um escravo estrangeiro para ser governador de toda a terra do Egito, sendo o segundo no reino. Eu sou Faraó, mas se não for pela tua ordem, ninguém vai levantar mão ou pé. Olha só que interessante como ele fala. Por que eu estou dizendo que isso é a parte mais incrível? Porque não foi só pelo conselho que eu vejo aqui algo interessante, mas ele era um escravo, ele era um estrangeiro. E Faraó o colocou para administrar todo o reino, todo o império egípcio, né? Então veja, Faraó não disse, bom, muito obrigado pelo conselho, mas eu vou colocar um egípcio. Muito obrigado pelo conselho, mas eu vou colocar alguém mais experiente. José tinha 30 anos aqui. Vou colocar alguém mais experiente. Muito obrigado pelo conselho, mas vou colocar outra pessoa para executar esse conselho que seja da minha confiança, porque eu já conheço. José não foi colocado aqui por causa das cotas. Tem a cota dos escravos. Tem que ter um escravo sempre na administração. Seria ridículo, né? Não, tem a cota dos estrangeiros, as minorias, né? Os rejeitados. Né? Tem que ter alguém aqui para administrar. Não. Porque ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. E aí Faraó disse, já que tens o Espírito de Deus, não há um homem mais sábio e ajuizado do que tu. Interessante, né? Vamos passar para frente. E o governo de José? Aos 30 anos de idade, José se tornou governador e, conforme o texto aqui, andou por toda a terra. Versículo 45, 46. José chamou Faraó, e a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Veja, ele não ficou como aquele governador de gabinete. Eu vou ficar aqui e vou enviar as pessoas para fazer. Não, ele percorreu toda a terra. Lembra de Neemias? Neemias fez a mesma coisa. Ele foi olhar, ele chegou em Jerusalém e foi olhar como estavam os muros, pessoalmente, ele queria conhecer. Então, ele foi um governante que foi ver com os próprios olhos, foi conhecer a cidade, as cidades, aliás, e toda a terra do Egito. Para quê? Para poder fazer um planejamento melhor. Aí, falando em planejamento, versículo 48, ajuntou José todo o mantimento que houve na terra durante os 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo e ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Veja só, qual foi o conselho que ele tinha dado? Pegue a 5ª parte dos frutos. Então, quando ele está falando aqui todo o mantimento, entenda a 5ª parte. Se durante 7 anos haverá fartura, podemos entender que haverá mais do que o normal, não é? 7 anos nós temos esse tipo de colheita e nós normalmente conseguimos armazenar tantas toneladas de cereais e tal, e tal, e tal. Porém, virão 7 anos de fartura, né, de muita fartura. Deus está abençoando 7 anos de fartura. Provavelmente, imagina aí o dobro do que o normal. Só pensando, né, o dobro do que o normal. José pede a 5ª parte somente. E ele entende que essa 5ª parte é suficiente para sustentar todo o Egito e talvez toda a terra durante os próximos 7 anos. Tem um princípio interessante aqui, né? Fartura, guarda, armazena, para quando vieram os anos de penúria, nós tenhamos o que comer. O que que normalmente acontece em alguns governos? Fartura, gasta mais. Gasta. Tem mais dinheiro. Gasta. Desvia. Né? Não. Fartura, guarda. Pode vir o tempo. É claro que José sabia o que ia acontecer depois. Né? Quem que imaginou que nós teríamos uma pandemia?
né? José sabia o que ia acontecer depois. Porém, ele usou um princípio correto, né? Veja, cada cidade tinha os seus celeiros. Nos campos ficava próximo daquela cidade. Para quê? Para que toda a cidade recebesse, então, do que tinha colhido durante os 7 anos. Nos 7 anos de fome, José, então, vendeu os mantimentos para os egípcios e até para os estrangeiros. A gente sabe isso por causa dos seus irmãos, né? E também o texto vai falar isso muito claramente. Tanto é que lá no capítulo 47, diz que depois que acabou todo o dinheiro dos egípcios, eles foram a José. José, nós não temos mais dinheiro para comprar. O que fazemos? Aí José disse, traz o gado. Ou seja, José não simplesmente chegou lá e deu. Traga o gado. Acabou o gado. Governador, nós temos uma ideia. Para que não morramos... Olha, isso foi ideia do povo. Para que não morramos de fome, nós nos vendemos a Faraó. Eles quiseram ser escravos de Faraó. E nos deu o que comer. Então, o que José disse? Então, vou comprá-los. Vocês vão ficar com 4 partes de tudo que o governo passar, né, for produzido, de tudo que for produzido, e a 5ª parte vai ficar com o Faraó. Ou seja, criou ali realmente um imposto, né? Então, eles passaram a ser de Faraó, mas eles trabalhavam para ter o seu próprio sustento. Tinham, de 5 partes, tinham 4 quintos, né? E 1/5 ficava com o Faraó. Então, o que José não fez aqui? Ele disse, tudo bem, vocês não têm mais nada o que comer, toma. Ele não simplesmente deu. Mas como José foi malvado, o povo escolheu isso. E foi justo. Eles não morreram de fome, depois eles agradeceram. Né? Nós achamos mercê, não nos deixaste morrer de fome. Né? Para frente. José compreendeu, isso é a parte mais importante ainda, José compreendeu que fora Deus quem o levara ao Egito para que conservasse a vida de muita gente. Quando ele se revelou aos irmãos, que os irmãos começaram a ficar com medo, eita, ele é o nosso irmão que vendemos e é o governador do Egito, estamos mortos. Ele, não se preocupem, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Foi Deus quem me trouxe para cá diante de vós, para que se conservasse muita gente em vida. Foi Deus. José, mais uma vez, não estava revoltado, não estava magoado, não estava guardando o rancor, né, dos seus irmãos. Por quê? Porque ele entendeu que ele foi para lá por causa de Deus. Ele falou isso quando se deu a conhecer aos seus irmãos, e ele falou isso lá no capítulo 50, quando seus irmãos foram, depois da morte de Jacó, mais uma vez pedir perdão e dizer, por favor, não nos mate. Ele disse que eu não vou fazer isso. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me trouxe para cá. E, além do mais, para a gente enxergar como José confiava em Deus, ele deu ordens, né, para quando eu morrer, certamente Deus vos visitará e vos levará de volta para a sua terra. Levem os meus ossos. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Pode passar. Então, considerações finais. Deus é soberano. Quem era o grande rei ali era Faraó, um homem pagão. Pagão. Deus revelou o que queria fazer com o mundo para esse homem pagão através do seu servo José. E estava cumprindo ali, começando a cumprir aquela profecia que ele tinha dito a Abraão, né? Lembra? Vocês vão passar 400 anos em terra alheia, né? Mas vocês vão voltar com muitas riquezas. Ali ia ser o início desses 400 anos. Deus é soberano. Segundo, Deus preparou José para governar através de muito trabalho e sofrimento. Ele era um pastor de ovelhas, não era uma pessoa mimada, né? E ele sofreu muito, injustamente.
Deus o preparou dessa forma. Terceiro, a fidelidade a Deus é fundamental, né? Potifar viu que José era um homem de Deus. O carcereiro viu que José era um homem de Deus. Faraó viu que José era um homem de Deus. E ele não caiu na tentação, né, com a esposa de Potifar, por exemplo. Então, a fidelidade é importante. E governar é uma missão divina. Só governa quem Deus quer que governe. Lembra, governar é ter autoridade. Os pais governam o seu lar. Deus deu autoridade, então é uma missão divina. Os governantes devem governar a nação, o povo, a cidade, o estado, segundo a vontade de Deus. É uma missão divina. Quando eles não fazem isso, é claro que eles estão falhando, estão pecando, mas eles devem fazer aquilo, o seu governo segundo a vontade de Deus. E algumas aplicações, apenas, já que o nosso tempo já esgotou. Faça escolhas baseadas em critérios seguros. O que eu quero dizer com isso? Critérios que você entende ser bíblico, que agrada a Deus. Jacó escolheu amar mais a José por causa de algo emocional, né? Sentimental. Ele é o filho da minha esposa favorita. Potifar escolheu José para ser o seu mordomo porque viu que Deus era com ele e que tudo que ele fazia prosperava. O chefe do cárcere colocou José como mordomo do cárcere porque viu que Deus era com ele e tudo que ele fazia prosperava. Faraó o colocou como governador de toda a terra do Egito porque viu que Deus era com ele e que ele era sábio. Então, isso são critérios seguros. Eu vou votar em alguém. Eu vou votar nele porque eu gosto da cara dele. Eu vou votar nele porque eu gosto do partido dele. Eu vou votar nele ou nela porque é mulher. Eu sou mulher, vou votar nela porque é mulher. Vou votar no pastor fulano porque é crente, eu sou crente, então crente vota em crente, mulher vota em mulher. Eu vou votar nele porque é pobrezinho, né? Ele era pobre e tal. A gente precisa de um pobre, né, na política para cuidar do nosso país. Isso não é critério seguro. Critério seguro é buscar aquele que mais se conforma com a vontade de Deus. Será que ele é sábio para administrar as coisas? Será que ele realmente se preocupa com o povo? Né? Será que ele vai seguir aquilo que, no geral, vai ser benéfico para a sociedade? Ou ele vai buscar só coisas segundo a sua ideologia, aquilo que está no seu coração, que ele ama e que não são as coisas de Deus e que não tem nada a ver com governança? Né? Então, temos que tomar cuidado. Segundo, seja fiel a Deus, mesmo que isso traga prejuízos materiais ou físicos a você. Diz que um dos reis mais prósperos de Israel foi Jeroboão II, não é? De Israel mesmo, Jeroboão II. Mas ele era um péssimo rei em relação ao caráter, à conduta em relação a Deus. Mas aí alguém pode eu votaria nesse Jeroboão II porque a economia foi muito boa na época dele, porque a nação explodiu. Eu tenho meu emprego. Eita, mas ele faz um monte de coisa errada. Se eu votar em fulano de tal, eu vou perder meu emprego. Se eu votar em fulano de tal, eu vou perder minha aposentadoria. Se eu votar em não sei quem, vai acontecer isso, eu vou me dar mal nisso daqui. Eu trabalho para o prefeito, eu já trabalhei na prefeitura, em Manaus. E eu vi que na época da campanha para a prefeitura, os que tinham cargos comissionados todos faziam campanha para o prefeito. Por quê? Porque se aquele prefeito ganhasse, eles continuariam no cargo. Então não está nem aí se o prefeito é bom ou não, eles estão interessados no que eu vou ganhar. Esse aqui é o problema. José diz, eu vou fugir, eu vou ser preso, vai acontecer alguma coisa ruim comigo, mas eu vou ser fiel a Deus. E por último, confie sempre no Senhor, pois Ele é soberano.
Você pode ter um candidato favorito e pensar, esse é um bom candidato, ele parece ser mais honesto, ele parece se preocupar mais com o povo, parece tal. Mas se Deus quiser, ele pode colocar um ruim. E aí? Você vai chorar, vai espernear e tal. Foi por causa que você que votou errado, esse pessoal é muito burro, não sei o quê, o pessoal não sabe votar e tal. Pode ser que o pessoal não saiba votar, mas se aconteceu isso foi porque Deus quis. Né? No final, entenda, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e devemos ser gratos a Ele. Quando José colocou o nome dos seus filhos, nasceram 2 filhos no período dos 7 anos de fartura. Ele colocou nomes que lembravam que Deus cuidou dele. Ou seja, ele era grato. Grato. Sejamos também gratos, confiando sempre em Deus, mesmo se as coisas estiverem difíceis. Deus tem um propósito. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo de José. Ajuda-nos a tirar princípios, lições, para que possamos tomar decisões que honrem o Senhor. Peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então temos nosso intervalinho agora.